Olá, eu sou a professora Márcia Petermann e estou gravando esse vídeo para demonstrar a utilização de fórmulas com referências. Então, nós vamos utilizar essa tabelinha como exemplo, onde nós temos a quantidade de produtos, a descrição do produto, o preço unitário do produto, e aqui nós vamos calcular o valor total e um valor com desconto. Então, para eu fazer uma fórmula no Excel, ou seja, para ele calcular automaticamente para mim a quantidade vezes o preço, eu vou utilizar a referência. O que é a referência? A referência é o endereço da célula onde o valor está. Então, aqui eu vou calcular, o total é quantidade vezes preço. Então, eu vou colocar sempre o sinal de igual, né, para a gente colocar a fórmula. E eu posso clicar em cima de onde está o valor, vou clicar em cima e ele já vai mostrar para mim o endereço, que é B2, ó, coluna B, linha 2, ou eu posso também digitar o endereço, eu posso digitar. Então, aqui, a conta que eu quero fazer é uma multiplicação, então eu vou colocar aqui o sinal de asterisco, e aqui eu posso digitar, é o D2. Então, vou digitar aqui, ó, D2. Tanto faz letras maiúsculas ou minúsculas que o Excel entende. Então, eu fiz o cálculo aqui, vejam que ele já deixou em destaque o azul para indicar que é essa célula, e o vermelhinho para indicar que essa célula. Quando eu der o Enter, ele vai confirmar a conta e vai mostrar o resultado para mim. Então, vai mostrar aqui, ó, 100 vezes 65 dá 6.500. O interessante disso, se utilizar uma referência, é que se eu alterar o valor, então, por exemplo, eu vou mudar aqui de 65 para 53. Mudei 53, dei o Enter, automaticamente ele corrige o valor para mim. Por isso que, na maioria das vezes, nós utilizamos fórmulas com referências e não com números diretamente. Bom, falando em referências, então nós temos a referência absoluta e a referência relativa. Isso que eu digitei aqui é a referência relativa. Por que referência relativa? Quando eu copiar essa fórmula para as outras linhas, ele vai conseguir identificar que eu mudei de linha. Então, por exemplo, aqui está B2, D2, porque eu estou na linha 2. Quando eu copiar isso aqui para baixo, ele vai conseguir identificar que eu estou em outra linha e vai alterar a fórmula de acordo com a linha. Então, vamos lá. Para eu fazer essa cópia, eu utilizo o que a gente chama de alça de preenchimento. Então, eu vou vir com o mouse bem aqui no lado superior direito, inferior direito, aqui no cantinho, aparece essa cruzinha, né, que é o ponteirinho do mouse, vou clicar e arrastar para baixo. Então, vou arrastar para essas duas linhas. Quando eu soltar, ele copiou para mim a fórmula e ele já alterou. Então, o valor de 175 é 50 vezes 3,50 e o valor de 180 é 80 vezes 2,25. Eu vou dar um F2 aqui para vocês verem que ele altera a linha, ó, ficou B3, porque nós estamos na linha 3, e aqui ficou B4, porque nós estamos na linha 4. Então, esse tipo de referência é chamado de referência relativa, porque ele altera, nesse caso, a linha, mas também quando eu faço a cópia de um para o outro, ele pode alterar a linha e coluna também. Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês da utilização da referência absoluta. O que é referência absoluta? É quando eu tenho um valor em uma célula e eu não quero, quando eu copiar para baixo, eu não quero que essa célula se altere, né? O endereço dessa célula ou a referência dessa célula. Então, aqui eu vou calcular um valor com desconto. Eu vou colocar um valor de desconto aqui, eu já tinha formatado aqui como porcentagem, eu vou colocar o valor 5. Então, como que eu faço? O valor com desconto, a minha fórmula é igual ao valor total menos o valor total vezes o valor do desconto. Espera aí que aqui preciso colocar o asterisco. Vezes o valor do desconto. Deixa eu começar de novo aqui que deu erro. Vamos de novo. Então, igual o valor total, que está em E2, menos o valor total, que está em E2, multiplicado pelo valor do desconto. Não se preocupem com a fórmula no momento, se preocupem só com a referência. Então, esses dois vão ficar como referência relativa, porque quando eu copiar para baixo, eu quero que aqui fique E3 e aqui E4. Mas o G2 eu não quero que altere, porque o valor está em G2.
em G3 e em G4 eu não tenho valor nenhum, e eu quero calcular os 5% de desconto. Então, agora eu vou fixar a célula, ou seja, eu vou transformar uma célula, uma referência relativa em uma referência absoluta. Como que eu faço isso? Enquanto eu estou digitando, terminei de digitar ou clicar em cima, eu teclo F4. Quando eu teclo F4, ele coloca o sinal de cifrão na frente. Isso indica que ele fixou essa célula. Ou seja, agora eu vou copiar para baixo e nós vamos ver que o G2 vai continuar sendo o G2. Vou dar um Enter aqui, vou clicar de volta aqui e vou usar minha alça de preenchimento. Vou clicar e arrastar para baixo. Então, vejam, vou dar um F2, ó. F2 aqui, ficou E2 e G2, porque eu estou na linha 2. Aqui ficou E3, porque eu estou na linha 3, mas continuou sendo G2, porque o valor está em G2, que é o que eu queria fazer, fixar a célula. E aqui ficou em E4 e aqui continuou sendo G2, ou seja, continuou aqui o percentual de desconto no G2. Então, quando eu uso o cifrão, eu estou fixando a célula. Então, isso é uma referência absoluta. Quando eu vier aqui e alterar, por exemplo, eu vou mudar de 5 para 10. Vou dar um Enter aqui. Vocês vão perceber que ele vai alterar os 3 valores ao mesmo tempo. Ó. Ele alterou os 3 valores. Então, isso aconteceu porque eu usei uma referência absoluta. Então, recapitulando, esse é o exemplo de referência relativa. Então, quando eu copio, ele altera para mim o número da linha. E esse aqui é um exemplo de referência absoluta. Então, quando eu copio, ele não altera nem a coluna, nem a linha da minha referência. Então, por hoje é só. Obrigada e até a próxima.